Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então, lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já estáis todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs,
como igreja, iniciamos o Tríduo Pascal. Numa celebração dividida em 3 momentos. 3 partes significativas. Hoje estamos na primeira parte. A parte que faz a memória do que já era celebrado. A primeira leitura, livro do Êxodo, nos narra como Deus pede para Moisés e Arão prepararem a Páscoa. A Páscoa já era uma festa existente. Nas culturas vizinhas de Israel, se celebrava a Páscoa como proteção do rebanho contra os maus espíritos. No início da primavera, se assava um cordeiro para celebrar, para comemorar a fertilidade do rebanho, e o sangue do cordeiro, daquele cordeiro, era jogado em volta do aprisco das ovelhas, para protegê-las dos maus espíritos, e assim elas fossem férteis durante toda a vida. Depois, com o passar do tempo em Israel, foi introduzida essa festa como a festa das primícias da colheita, que se oferecia para Deus. Os primeiros frutos da terra se oferecia para Deus e se jogava o sangue de um cordeiro na terra para que ela continuasse, com a graça de Deus, produzindo bons frutos. Desta festa já existente, Deus dá um novo sentido para ela. Festa da libertação. Só vai ganhar essa expressão de festa de libertação no ano de 622, no reinado de Josias, do rei Josias em Israel. E remete à noite da saída do Egito. O povo era escravizado no Egito. E lá clamou a Deus por socorro. Nas situações difíceis e extremas da vida, se clama pelo socorro de Deus. Quantos de nós não clamamos nas nossas necessidades pelo socorro de Deus? E a resposta de Deus foi a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor. Ou seja, aos olhos de Deus nada passa despercebido. O que dói no nosso coração também dói no coração de Deus. O que nos perturba também provoca a bondade e o socorro divino na nossa vida. Quantas coisas Deus faz por nós e nem sempre percebemos. Como o povo de Israel clamou pelo socorro de Deus e achou que esse clamor passaria despercebido. Mas Deus escolhe Moisés e o orienta para ser o libertador. Na noite da libertação, vocês vão comer a Páscoa, vão imolar um cordeiro, mas que não haja necessitados, que não haja entre os filhos de Israel, entre os filhos dos hebreus, pessoas passando fome. Se o cordeiro que for imolado por família for muito grande para uma família só, que se divida com os vizinhos, mas que ninguém passe fome. Ou seja, a libertação começa com a partilha, com a sensibilidade para com o sofrimento, com a necessidade do próximo. E depois, comam a Páscoa às pressas, com o pão sem fermento, com ervas amargas, lembrando todo o sofrimento que esse povo passou, as consequências das escolhas erradas que fez,
mas que tenha um olhar para o futuro, não mais de escravos, mas de filhos livres. E assim fizeram, e foi a noite da libertação. A Páscoa tem um sentido, ser a libertação de toda e qualquer escravidão. O povo de Israel era escravo. E ao sair do Egito, por vezes tentou voltar à escravidão por tantos outros motivos, confiando em povos estrangeiros, confiando em outros deuses e deixando Deus de lado. Depois de Cristo, o povo continuava escravo da sua ganância. A segunda leitura, Paulo é um dos mais antigos escritos do Novo Testamento, que narra a instituição da Eucaristia, e Paulo dá credibilidade, porque ele diz, não foi nenhuma pessoa que me falou, foi o Senhor que me revelou isso. O seu testemunho é válido, e ele diz o que aconteceu naquela noite. Mas por que ele diz isso para a comunidade? Porque a comunidade de Coríntios, ela era uma grande cidade, onde 2/3 da população, de 500 mil de pessoas, 2/3 dessa população eram escravos. E escravos que tinham se convertido ao cristianismo, frequentavam a ceia do Senhor, as orações, faziam as orações juntos com os livres. E nessa oração, era costume se fazer a refeição. E se partilhava, cada um levava um pouco do que tinha, partilhava em comum, todos comiam, e depois de comerem louvavam a Deus, bendiziam o Senhor. Porém, os livres pensavam assim, como vamos comer a comida de um escravo? E esses chegavam primeiro na oração, se empanturravam das comidas que levavam, se embriagavam, e quando chegavam os escravos, mais ao anoitecer, porque estavam nos seus trabalhos, eles não queriam comer, partilhar com os escravos, e eles tinham que comer a comida deles. Aí Paulo vê esse cenário de injustiça e fala, na noite que Jesus foi entregue, o que ele fez? Ele pegou o pão e o vinho, alimentos simples, comuns a todas as culturas, partiu o pão e deu a todos, dizendo, isto é meu corpo. Pois pegou o vinho e disse, este é meu sangue, da nova e eterna aliança. E todas as vezes que vocês fizerem isso, ou seja, todas as vezes que vocês partilharem o pão e o vinho, mas também partilharem os dons que trazem, façam na memória do Senhor, anunciando a sua morte e esperando, e proclamando a sua ressurreição, esperando ansiosamente a sua vinda. Era preciso superar essa diferença. E a Eucaristia é o alimento da igreja que faz a gente superar todas as diferenças, que faz a gente se tornar diante de Deus, não maior nem menor, mais fraco e nem mais forte, mais santo ou mais pecador, faz a gente se tornar diante de Deus puros, faz a gente se tornar diante de Deus irmãos, faz a gente se tornar diante de Deus servos do Senhor, dispostos a fazer a sua vontade. E a sua vontade qual é? Jesus deixa na ceia, o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei. Esse amor que Jesus nos convida, não é um amor sentimental, não é um amor paixão apenas, é um amor, é a força que conduz a nossa vida, que desperta em nós valores bons e a sensibilidade para com o mundo necessitado de Deus, deste Deus que nós nos preenchemos quando dele comungamos no seu corpo e no seu sangue. Esse Deus deve ser
partilhado com os nossos irmãos. E qual foi o meio que Jesus ensinou para partilhar esse Deus com os irmãos? No lava-pés. O serviço. A sua igreja deve ser serva no mundo. Serva de Deus no mundo que ela vive. E como é difícil sermos servos de Deus neste mundo. Porque nesse mundo somos estimulados à fama, ao prestígio, ao sucesso, e a esquecer que Deus existe, a fazer de Deus um mero detalhe na nossa vida. E quando o mundo consegue nos convencer disso, perdemos o horizonte da salvação. E aí faz com que a cruz seja sempre necessária. E a cruz é a necessidade da nossa salvação. Mas sermos cativados pelo mundo que vivemos, tornando com que a cruz seja sempre necessária, é porque fazemos que o sacrifício de Jesus seja em vão diante das tentações e seduções deste mundo. Este mundo precisa ter os pés lavados pelos servos de Cristo, ou seja, por nós, a sua igreja. Lavar os pés significa purificar a história, porque os pés é sinônimo de percorrer um caminho, é o que nos permite percorrer um caminho, e quem percorre um caminho, sabe aonde quer chegar. Percorrer os caminhos do mundo, porque fomos seduzidos por esse mundo, é caminhar na confusão, estar desorientado e deixar de saber até quem se é. Ou seja, perdi a minha identidade, me tornei mais um no meio da multidão do mundo, mas para Deus eu sou um. Eu tenho um nome, eu tenho uma história, eu tenho uma identidade, e Ele me chama pelo nome. Então, Jesus fala, se eu não lavar os vossos pés, vocês não têm parte comigo. Mas quem lava os pés deveriam ser os escravos. E Jesus mostra que o seu senhorio passa pelo serviço. Serviço que culmina na cruz, que lava os nossos pés, purifica a nossa história, mas termina na cruz, com o seu sacrifício, com o sangue e a água que são derramados, que purifica a humanidade inteira. Devemos nos beneficiar sempre desse sacrifício, para não torná-lo em vão. Devemos ajustar a nossa vida, essa vontade de Cristo, de amar como Ele nos amou, fazendo parte da sua família, que é a igreja que é a servidora de Deus neste mundo que ela atua, que ela está presente, porque este mundo precisa ser purificado pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que garante a força dessa igreja, o que garante ela estar em pé diante das tempestades desse mundo, é a Eucaristia. O alimento que é o próprio Cristo, que atualiza, que revela e atualiza, que concretiza as profecias da Antiga Escritura. Deus conosco, eis que estarei convosco todos os dias, no pão e no vinho consagrados, corpo e sangue de Cristo, alimento da vida da igreja. Nesta celebração, meus queridos irmãos e irmãs, nós teremos alguns momentos significativos. O primeiro momento significativo dessa celebração é a gente fazer memória de um gesto de Jesus. Fazer memória não é apenas lembrar um fato do passado, é irmos ao passado e repetirmos o que Jesus fez, porque Ele nos deu a ordem: façam como eu fiz, lavem os pés, vocês serão os meus discípulos se vos amarem. Uma expressão de amor é lavar os pés. Como disse, os pés eram lavados pelos escravos, ou melhor, nem os pés, as mãos eram lavados pelos escravos.
E Jesus, ele vai além. Ele lava os pés. Por que os pés? Porque os pés carregam a sujeira do caminho. Porque os pés fazem a gente percorrer os caminhos da vida. Porque os pés é o instrumento que temos para chegar no destino que almejamos, que é o coração amoroso do nosso Deus. E até chegarmos lá, quantos caminhos imundos vamos passar? Quantas sujeiras se apegarão nos nossos pés? Sujeira da nossa falta de amor, dos sentimentos ruins que estão no nosso coração, sujeiras dos ressentimentos, sujeiras da cobiça, da ambição. Essas sujeiras precisam ser lavadas. E nós repetimos o gesto de Jesus neste momento.